Olá, está começando o Segurança em Foco, programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje iremos tratar da segurança dos juízes de direito do Estado de Alagoas. Relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta que Alagoas tem o maior número de juízes ameaçados de morte no Brasil. Analisando esses números proporcionalmente, porque são 12 juízes ameaçados em Alagoas, no total de 110 no Brasil, quando se analisa proporcionalmente, é uma situação bastante preocupante, que causa um temor que é extensivo a toda a sociedade e os números que desafiam a atuação do Estado como um todo. Para tratar dessa situação preocupante, estão aqui no estúdio o presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas, Dr. Ney Alcântara, juiz de direito, e também o Dr. Daniel Saraiva, advogado, consultor de segurança, pós-graduado em perícia criminal e ciências forenses. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais, ou seja, estamos falando para o mundo. Como dissemos, hoje iremos tratar da segurança dos juízes de direito do Estado de Alagoas. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, aponta Alagoas com o maior número de juízes de direito ameaçados de morte. São 12, no total de 110 do Brasil. São números alarmantes quando analisados proporcionalmente e que causa bastante preocupação à sociedade e, como dito antes, desafia a instituição Estado. Já estou aqui no estúdio, como falei, honrosamente agradeço as presenças honrosas do Dr. Ney Alcântara e do Dr. Daniel. Dr. Ney Alcântara, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia, Daniel. E todos os seus telespectadores nesse programa tão importante para a sociedade, que é um tema sensível e problemático. É muito importante essa abordagem que você faz, porque quando a gente chega na magistratura e tem uma magistratura insegura, você imagina o resto da população. Como é que a população não se sente? Que o Poder Judiciário seria o último degrau de apoio e de segurança. É aquele local onde eu deveria me sentir seguro e tranquilo, porque eu teria aquelas prerrogativas naturais da própria magistratura, que é para esse indivíduo ter condições plenas de decidir a minha vida, meu patrimônio, minha vida e tudo mais. Na hora que nós chegamos ao índice alarmante desse nível nacional, nos preocupa. E verdadeiramente nós temos que estar atentos e debater muito para que possamos chegar a soluções concretas. Alagoas foi surpreendida com a notícia, com a matéria veiculada na Globo News sobre a insegurança dos juízes de direito. Como foi originada aquela matéria, doutor Ney? A Globo News nos procurou quando esse índice nosso, nós estávamos percentualmente um dos maiores do país, para saber quais os motivos, por que o juiz alagoano estava tão inseguro a ponto de necessitar do aparato estatal para garantir sua integridade física. Ao mesmo tempo, eles fizeram um contraponto com o Estado de São Paulo. Fizeram 2 programas na realidade em 2 blocos. Foi a segurança do juiz em Alagoas e a segurança do juiz em São Paulo. Nós não podemos nos comparar com São Paulo com relação ao seu nível de qualidade dos tribunais, até pela sua força financeira do próprio Estado. O de São Paulo hoje ele é considerado o juiz mais seguro que nós temos no país. E a Globo News veio conversar conosco
com a associação, com o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça e com os próprios colegas, para que nós detectássemos quais as razões e quais os motivos. E o principal ainda, quais as soluções, que eu acho que é muito mais importante do que saber apenas os motivos. Nós temos que tomar medidas seguras e adequadas para que essa tranquilidade volte a reinar dentro do Poder Judiciário. Nós temos um caso emblemático, Josiel, que você pode mostrar a imagem do juiz Odilon. Se você tiver aí, por favor, apresenta. É um juiz que foi considerado o mais ameaçado do Brasil. E agora aposentado, né, doutor Ney? Foi candidato a governador do Mato Grosso. Foi. Não conseguiu se não eleger. Conseguiu se eleger. E agora discute se ele permanece com a segurança ou não. Exato. Esse é outro ponto que nos preocupa bastante. Você já chegou no ponto, vamos dizer assim, um ponto alto, que seria um magistrado que dedicou sua vida, sacrificou sua família. Muitas vezes ele não ia nem para casa dormir, ele trabalhava num fórum cercado por seguranças e com grades, e como se na hora que ele se aposentasse, tudo aquilo desaparecesse. Os inimigos dele desapareciam. Ele deixou de julgar, ele deixou de condenar, ele foi um dos juízes mais atuantes na área de droga, nessa área internacional. Então, muito, muito perigoso você imaginar que o juiz, quando termina, quando com o seu direito adquirido vai a uma aposentadoria, a vida dele ficou esquecida. Nós temos como exemplo, que existem algumas teorias, que ainda bem que não está vingando, que o juiz aposentado não tem sequer mais o direito à prerrogativa do uso de arma. Ele teria que se submeter como cidadão. E o que ele fez, a vida que ele teve, toda a atuação dele, será que 30 anos de judicatura, 20 anos, 25 anos, vai ser esquecida por causa de um ato de aposentadoria? Nós sabemos que isso não existe. Salvo engano, o rigor da lei para o policial aposentado, o texto da lei... Uma mudança, né? Em 2017, é uma recomendação numa instrução normativa em que policiais aposentados perderiam tecnicamente a prerrogativa natural do seu porte de arma e teria que solicitar como cidadão comum. Mas uma nova instrução normativa alinhavou melhor e deixou mais suave e ficou como a discricionário dos delegados regionais que tem entendido que mantém-se ali e quem está dando esse porte de arma é a própria instituição. É como se o delegado, o juiz, o promotor, o operador de direito tivesse a condição de fazer um trato, né, com as facções criminosas. Acabou tudo. Acabou o jogo. A partir de agora... todo mundo amigo, né? Todo mundo com amigo. a magistratura acontece mais ou menos parecido com o que você falou com os militares, com os policiais civis e militares, não sei se militares da mesma forma. A lei fria, ela tiraria a prerrogativa, que seria a prerrogativa de usar a arma do porte da arma. Mas existem várias decisões esporádicas, tanto do CNJ como de alguns tribunais de justiça, garantindo esse direito. E o único problema que nós tivemos no Brasil, do meu conhecimento, foi um juiz do Mato Grosso, por uma blitz do Exército, que estava fazendo na fronteira, e, se eu não me engano, era um cabo que estava comandando essa operação, e desarmou o juiz, alegando que ele não poderia usar porque ele era aposentado. Mas isso é um caso esporádico, onde foi até, eu digo, interessante, porque trouxe o problema para as pessoas, para as autoridades competentes, e eu acho que foi resolvido da melhor maneira possível. E aconteceu com um policial do Rio Grande do Sul, salvo engano, em São Paulo. Ele estava com arma não registrada, de calibre não permitido. Então, não tinha discussão, né? Nesse caso, tem discussão. No caso de magistrados, quando aposentado, a lei solicita que ele faça teste psicotécnico e teste prático de tiro. Mesmo na ativa. Mesmo na ativa. Nós temos um ADI hoje, no Supremo, onde tem um liminar do ministro Barroso, dizendo que o magistrado, ele mesmo na ativa, ele tem que se submeter ao teste psicológico. Que nós entendemos, isso é uma luta associativa. Ora, o magistrado tem capacidade de prender o indivíduo, tem capacidade de soltar o indivíduo, de discernir sobre seu patrimônio, mas não tem capacidade psicológica de usar uma arma. É bem coerente. Eu acho que o treino físico, o treino prático, né? Prático, teste prático, sim, faz todo eu sentido. Acho que esse faz sentido. Faz sentido. Um homem com uma arma na mão que não souber o seu manuseio, ele é um perigo a si próprio e à sociedade. Mas o psicotécnico, se ele não tem condições de ter uma arma, tem que aposentar o indivíduo porque ele realmente tem problemas psicotécnicos. É verdade.
José, nós temos uma imagem da doutora Patrícia Acioli, juíza do Rio de Janeiro, juíza de direito do Rio de Janeiro. É um crime de homicídio que já foi apurado, com envolvimento de militares de determinado batalhão no Rio de Janeiro. E olha aí a agressividade com que o crime age contra uma autoridade constituída. E como nós pudemos ver, e o Daniel, como consultor de segurança, analisar aí como foram os tiros, não adianta alguém pensar que a coluna do carro vai impedir que um tiro desse ultrapasse e a atinja, né? Depende da forma. Eu acredito que a segurança dos magistrados ela é de total responsabilidade do Estado. Isso para mim, é indiscutível. Eu acredito que os juízes que não andam em seus carros blindados, que não têm seu corpo de segurança, eles demonstram a fragilidade que a categoria vem sofrendo, né? Por exemplo, ali a gente percebe que o carro dela não era blindado. Não era blindado. E uma juíza, naquele caso que atuava na área de narcotráfico no Rio de Janeiro, onde o narcotráfico, o narcomercado tem mandado na cidade, é uma incoerência, né? Eu acho que é uma obrigação, no meu entender, é uma obrigação do Estado proteger o Estado, porque o juiz nada mais é do que o representante do Estado que precisa estar protegido. A cena ali mostrou, eu contei aqui rápido, 7 tiros. 7 tiros, né? Sem contar os que estão no vídeo, que não dá pra gente. Então, veja a barbárie que é feita contra o tiro. Esse tiro não é dado no juiz, esse tiro é dado no Estado. E eu acredito que o Estado tem a obrigação de proteger o seu corpo, o julgador. O senhor acredita que isso tenha sido um marco para a segurança e também mostrar a insegurança do juiz de direito no Brasil? Infelizmente, é um marco e um marco infeliz, né? Um marco infeliz. É um marco mas não foi primeira vez. Nós tivemos casos anteriores, nós tivemos um colega do Espírito Santo, onde era o juiz de execução penal, que foi trucidado também. Alexandre, isso mesmo. E nós temos outros casos esporádicos de menos... O Machado, em São Paulo. Então, ali realmente, como o Daniel falou, por o Rio de Janeiro ser hoje, diríamos, a sede talvez mais violenta do crime organizado, chamou a atenção dos constituídos, das pessoas constituídas. A Patrícia Acioli era uma magistrada com rigor das suas decisões e, como todo magistrado tem que ser, ela não temia a sua vida e não precisava de segurança. Ela fazia o seu percurso diariamente, onde já era conhecido dos indivíduos que praticaram essa barbárie. Ela saía todo dia do seu fórum, fora do horário de trabalho, porque muitas vezes dizem o juiz está trabalhando e não foi para a comarca, mas o juiz trabalha 24 horas por dia. Verdade. Ele não tem horário de trabalho, ele tem responsabilidade todos os dias, todas as horas, que foi o caso dela. Quando ela saiu por volta de 9, 10 horas da noite, as pessoas já sabiam que ela faria aquele percurso, que era a milícia organizada, ela partiu e fez aquele ato violento. Chamou a atenção da sociedade, chamou a atenção da magistratura, do próprio Estado. E o que o Daniel falou é muito importante. Quando você ataca uma autoridade qualquer constituída do Estado, não importa se juiz, se promotor, se delegado, qualquer uma das autoridades, você está atacando o Estado, você está desmoralizando o Estado. Tanto é assim que no ataque dela, a primeira resposta que o Estado deu foi fazer uma força-tarefa de juízes constituídos, onde as decisões que podiam demorar ainda 1, 2 anos, 3 anos, porque ela estava sozinha, foram decisões que passaram a ser decididas em 1 mês, 2 meses. Então, o ataque ao Estado, qualquer nível que seja, ele sempre terá uma resposta bem mais drástica do que com a eliminação daquele sujeito. Você tem inicialmente as medidas repressivas, mas isso constrói também uma necessidade para medidas preventivas. No caso do doutor Alexandre, no Espírito Santo, ele foi morto pelo próprio Estado, né, com o envolvimento da Polícia Militar. Né? Quer dizer, maus servidores públicos atingindo um magistrado. Eu acredito que a grande saída são os tribunais têm o seu próprio corpo de segurança. Né? Isso, a Itália, na década de 90, onde houveram aqueles massacres de juízes, atentados à bomba, o terrorismo voltado ao judiciário, eles criaram uma força própria, que hoje essa força
dar aula de segurança pessoal ao mundo, né? Os italianos, nessa área de segurança dignitária, eles tiveram um salto muito grande de desenvolvimento de técnicas e de soluções. E eu acredito que um grande passo que o Estado daria era criar nos seus tribunais de justiça o seu corpo de proteção particular, né? O estatal, mas o seu próprio corpo de segurança. E até porque, assim, todo mundo fala, a polícia que deve dar segurança. Olha, eu sou profissional na área de segurança privada, Flávio foi meu grande professor nessa área de segurança pessoal privada, e não é polícia quem domina melhor esse assunto. Isso é claro. Então, eu acredito que se o Tribunal de Justiça Estadual ele criasse, formasse, desenvolvesse seu próprio corpo, você conseguiria ter um resultado melhor. Porque, como o Flávio falou também, o próprio Estado matou o juiz no Espírito Santo, sabe? Alexandre. O juiz Alexandre. Então, essa independência do corpo de segurança, ela garante melhor a segurança do juiz do que você está usando o poder policial do Estado para isso. Lógico, se faz hoje porque é o que se tem. Né? A gente só tem hoje para proteger juiz, nesses casos dos que têm proteção individual, é usar o poder público da polícia, no caso, polícia militar. Mas eu acho que o grande sobressalto que o judiciário daria, ele criar o seu próprio corpo de segurança. E a sua própria inteligência. E a sua própria inteligência. Isso tem uma resolução do CNJ, o CNJ é o órgão hoje que controla administrativamente os tribunais de justiça. Isso é uma determinação dele que o próprio tribunal tem a sua segurança instituída. É que nós temos barreiras intransponíveis, muitas vezes, na nossa questão aqui específica de Alagoas, questão orçamentária. O tribunal trabalha com um orçamento muito reduzido, um orçamento muito pequeno e fica difícil. Mas está tentando alguns paliativos. Por exemplo, São Paulo ela tem já essa segurança institucionalizada. São Paulo não depende da Polícia Militar. São Paulo ela tem a própria... Mas São Paulo é um país dentro de um país. Nós não temos. Nós temos alguns paliativos. O Tribunal de Justiça, agora por esses dias, está fazendo uma licitação sobre segurança justamente para haver esse evento. Como o Tribunal de Justiça não tem dinheiro suficiente, orçamento, para contratar uma segurança privada, que seria o correto, ele está fazendo, já está assinado, um convênio com o governo do Estado, onde vai pegar os policiais militares na reserva, aqueles que assim pretenderem, eles voltarão a atuar ganhando uma comissão, um valor X, que não sei lhe dizer quanto seria. Essa foi a primeira forma mais econômica e viável. Primeiro porque o militar já está treinado para isso. Se aposenta cedo. Se aposenta muito cedo, jovem. A maioria tem muitos no interior, que você não vai ter problema de deslocamento, que eles têm interesse em ficar no interior. Então você pega cara com marca dessa, 2, 3 policiais desses, e no Tribunal de Justiça, você desafoga o governo, porque não vai ocupar os seus militares da ativa, que tem outras atribuições, tem outras funções. E você vai usar aquele indivíduo que tecnicamente está parado, porque a própria legislação assim impõe a ele, e ele volta a atuar dentro do Poder Judiciário. Ganham todos. A facilidade do porte de arma que ele já tem. A facilidade da arma que ele já facilitador, tem. Né? Exatamente. Agora, precisa que a gente continue para essa privada. Eu não tenho dúvida. Institucional, né? Institucional. É necessário, porque isso é um paliativo. Em 2015, eu fiz um curso de analista de segurança, analista de inteligência em Brasília, e tive a oportunidade de conhecer um ex-coronel que coordenava o Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele fez uma demonstração lá no TCC dele, o trabalho de conclusão do curso dele, onde ele demonstrava as soluções aplicadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma coisa fora de série, eu diria extraordinária. Ele tem um corpo, na época, de 180 agentes de segurança privada, agentes de segurança pessoal, no corpo dele para fazer segurança institucional. Uma coisa primorosa, que deveria ser espelhada para todos os tribunais, porque todos os estados têm os mesmos problemas, talvez em proporções menores em relação ao estado de Maceió, até por essa herança do cangaço e do coronelismo, que infelizmente a gente tem, essa coisa da arma, de se resolver na bala, que ainda ecoa no nosso estado, mas isso... do Oiapoque ao Chuí é um problema comum a qualquer magistrado, né? Aquele que detém a caneta, que pode decidir do seu direito de ir e vir, ou até mesmo do seu patrimônio, que sua família. Claro. Então, eu não vejo outra solução, senão você até obrigar, até se o juiz me perdoe, eu não gosto de segurança, eu falo, você não tem que gostar, não. Você tem que estar seguro, porque você não é você é o Estado. Então, isso é uma coisa meio que compulsória ao juiz estar protegido, né?
E também o próprio juiz também, ele devia ser obrigado a fazer alguns treinamentos na área de segurança, né? Embarque, desembarque, armamento e tiro, alguma coisa de defesa pessoal, porque onde o Estado não possa estar, ele tem uma solução ali à mão dele para que ele possa resolver alguma emergência. As escolas da magistratura nacional, que são localizadas, cada estado tem a sua e tem a nacional, elas têm feito cursos de segurança, inclusive a direção defensiva e evasiva, a parte, toda essa logística. A Bahia tem se destacado muito nisso, a Bahia tem feito cursos excelentes nesse negócio, e Rio de Janeiro também. Inclusive, uma proposta nossa da associação, da Almages, ao novo diretor da Escola da Magistratura Alagoana, que é o desembargador Fábio Bittencourt, para que inclua um curso desse lá para os magistrados. A questão é que esses cursos, quando partem para a prática, são cursos caros. A questão da direção, me falaram que teria que ter um autódromo, não poderia ser feito em qualquer local, a gente teria que se deslocar para Aracaju. Então, tem algumas peculiaridades que o nosso Estado, diante de uma inércia secular que passou, ele deixa a desejar. Os nossos fóruns, a segurança não é somente eu estar com 5, 6 homens ao meu lado, a segurança é o fórum que eu estou entrando, como eu falei naquela reportagem da Globo News, quando o magistrado chega no Fórum do Barro Duro, ele desce com o condenado. Ele desce aqui e o condenado está ao lado dele, com 2 policiais, 3 policiais. Não, e as portas sem detectores de metais. Sem detectores de metais. Um dia desse que eu falo, porque a gente no direito, quando fala um dia desse, é coisa de 5, 6 anos, 10 anos. Né? A gente, um dia desse, no curso Sermac, eu falo, um dia desse, quantos anos? Uns 20. Mas um dia desse é assim. Então, um dia desse que eu falo, 5, 8 anos, eu acho, não me lembro exato, um indivíduo, por aquela escadazinha que vocês devem conhecer, que leva para a sala do júri. Pronto. Os policiais que atrás, ele subiu na frente, saiu para um canto, chegaram, cadê? Ali ele está arriscando a vida minha, dos familiares que estão presentes, das vítimas. E até dele mesmo, de ter um encontro ali com o seu algoz, né? Exatamente. Então eu acho que essa questão preventiva dos fóruns, das instituições, ela também talvez seja mais importante do que a segurança do dia a dia do indivíduo. E assim, até como na nossa labuta de advogado também, né, que a gente pisa muito o piso do fórum, e como analista de segurança é impressionante como a gente, em audiência de custódia mesmo, a gente teve acesso lá à célula que descia e não tinha nenhuma segurança lá embaixo, não temos porta com detecção de metais, então a entrada do fórum é completamente a esmo, né? Qualquer um entra, armado ou desarmado. Isso está sendo feita, essa licitação que eu falei a vocês agora, que o desembargador do trimestre está pretendendo aos próximos dias, isso já está começando a ser providenciado. Mas providenciado, isso vocês sabem, para uma questão dessa leva algum tempo ainda e você fica realmente entregue à sua própria sorte. Nós temos essa vulnerabilidade no principal fórum do Estado, né? Aí, quando você vai para o interior, e foi outra coisa mostrada na reportagem da Globo News, a exposição do Dr. Eric Baracho em Joaquim Gomes. Ele não tem nem uma solução acústica para resolver, para seguir numa audiência com tranquilidade. Ele estava dando a entrevista e passa um carro de som na maior altura que interfere na funcionalidade do fórum. Lá não tem rota de fuga, quem está de fora observa facilmente a movimentação de dentro, não há nenhuma privacidade, nenhuma solução de segurança para o magistrado, promotor e outros operadores de direito, para todos, né? Não é só para o juiz. Essa é a nossa verdade, Flávio. O que é importante a gente dizer, quando você disse no fórum, aquilo não é um fórum, aquilo é uma casa. É uma casa. É uma casa que foi alugada para colocar o colega, porque ele não ia ficar na rua. Mas nós não temos, poucas comarcas, que isso também é um trabalho que o tribunal vem fazendo, eu deixo bem claro, eu sei a dificuldade orçamentária do Tribunal de Justiça, mas isso, você funcionar daquela forma, você não vê isso em São Paulo. Incrível que eu tive lá em São Paulo, até a posição que o magistrado fica, ela é defensiva. Quando você olha, por exemplo, você pode ir a São Paulo, qualquer vara de São Paulo, o magistrado ele fica 2 ou 3 degraus assim acima do indivíduo embaixo, porque ele evita uma agressão com uma caneta, com um lápis, com um cinzeiro que estiver em cima, qualquer coisa que estiver em cima do... Então, a posição que ele fica para ser atacado,
Ele tem tempo de defesa, tem tempo de reação. Você, naquela questão do nosso colega Eric, o indivíduo está como a gente está aqui, sentado ao seu lado, aí ele decreta uma prisão preventiva, decreta uma temporária, a perda de uma guarda, que às vezes dói mais do que uma prisão, né? Dependendo muito do caso, dependendo uma separação judicial, um divórcio. Então, a exposição é total e não tem ação de reação. No mínimo, que seria, vamos dizer, a menor consequência possível, seria um tapa, um murro, que seria bom se ficasse por aí. Eu estou com, me perdoe a gafe, mas eu esqueci o nome da autora, mas é uma aluna da UFOL que escreveu um livro, Arquitetura Penal. Ela fala da arquitetura criada para desenvolvimento de presídio. E a gente vê que o desenvolvimento dos fóruns, ele não passa por nenhuma análise de segurança. Então, a arquitetura que você é exposto da delegacia ao fórum... Esse trabalho? Ele é de 2016. É muito interessante. Que vale a pena uma discussão. E deveria acrescer ele para o Poder Judiciário e para as polícias também. Arquitetônicos para que são basilares para o desenvolvimento de qualquer edificação. São Paulo hoje faz isso. Pois é. São Paulo hoje, uma sala do juiz, ela é estudada para inibir a violência. Pois é. E o acesso? Não é que você esteja segregando, né? É a função, é a instituição do magistrado. Naquele momento você é o Estado. Em 2017 houve um incidente, acho que em São Bernardo dos Campos, não tenho certeza, de um juiz que, sendo morto, e um policial mata o cara no corredor. Teve uma juíza que tocaram fogo nela, o indivíduo por causa de separação judicial, alguma coisa. Pois é. Se teve uma luta corporal com ela, mobilizou ela e queria tocar fogo nela. Poucas pessoas percebem que o juiz, ele é a materialização humana do Estado diante de duas partes, né? Do Ministério Público e do réu, lá no caso. Então, quando o Estado toma decisão incorporada no juiz, a energia de quem está sofrendo a reprimenda, a devida reprimenda, ela é personificada. Ela é personificada. Eu brinco muito, infelizmente, nós não podemos fazer como jogo de futebol, né? Está complicado, eu apito empate. Não tem como o juiz dar empate. Tem, né? Não, e também não tem aquele gestozinho assim de você. Quer ver um vídeo, você não tem E na hora que a gente decide, até um acordo, alguém sai insatisfeito. Nenhum acordo sai todo mundo satisfeito. Eu, como bom negociador, que sou uma área que eu adoro, eu fui conciliador do Juizado de Trânsito por 5 anos com o doutor Cícero, José Cícero da Silva. Doutor José Cícero, grande um querido, uma pessoa fantástica. E eu lembro de uma frase que ele falou para mim, que é assim, olha, o bom acordo é exatamente quando nenhuma das partes está satisfeita. Mas isso mesmo, isso é o melhor acordo. Quando é sessão de direitos, eu sempre cedo alguma coisa. Se eu não estou fazendo acordo, eu estou ganhando. Se eu estou fazendo 100% do que eu queria... Se você sai feliz, não foi acordo, foi uma vitória. É uma sessão, mas as pessoas não compreendem isso. E essa é a função ingrata. Por isso que a justiça, o Poder Judiciário, o magistrado, ele é tão mal visto. Porque ele sempre desagrada alguém. A decisão, que quem ganha, o juiz é maravilhoso, é inteligente, é culto. Aquele que perde, ele é corrupto, ele é venal, ele é parcial. Toda decisão desagrada alguém. Desagrada alguém. Possivelmente irá agradar. E esse alguém tem uma família por trás toda que vai junto, né? Repercute. Ô Josiel, nós temos uma imagem aí da juíza de direito Tatiana Lima, de São Paulo. Ela foi agredida por a vara dela, a vara de família, né? De família. Foi agredida dentro do fórum. É essa aí que eu me referia. Segurou ela para tocar fogo nela. Hoje ela faz parte de uma comissão da AMB sobre essas questões. Totalmente vulnerável. E como é que essa juíza volta a trabalhar no outro dia, Não, né? ela conta isso. Ela tem uma personalidade muito forte, ainda bem. Então, mas se pegar um magistrado que não tem um preparo psicológico, o indivíduo se afasta. O indivíduo não consegue mais, não. Eu lembro quando conciliador do Juizado de Trânsito, era uma questão muito interessante, porque várias vezes o problema de trânsito começa com quase uma briga. E aquelas pessoas se encontram novamente, sem nenhum auxílio de segurança para o conciliador, nem para eles, né? Ali são pessoas que já tiveram algum entreveiro, que podem, inclusive, ter havido via de fato ou não na briga de trânsito. Hoje em dia menos, mas naquela época, na década de 90, final de 90, começo ali dos anos 2000, eu tive algumas situações em que precisei apertar um botãozinho que a gente tinha para chamar o policial para separar aquela briga ali, né? Então, muitas vezes não é a segurança do juiz, ela não está ligada só à decisão, mas só estar exposto a dois lados divergentes que podem, de alguma forma, se agredir, e aquela agressão... E ele vai ter que tomar uma posição, vai ter que intervir, verdade isso. Na matéria da Globo News, que você participou, claro,
nós observamos alguns comportamentos de alguns magistrados que eu gostaria que o Daniel, como consultor de segurança e também instrutor nessa área, comentasse. Um dos magistrados, ele disse que não abdica de dirigir o veículo dele. O protegido dirigindo o seu próprio veículo. Como se analisa isso? É uma ideia não muito boa, né? O ideal, assim, se você... Vamos às opções. Vamos ao que você tem ali, né? Joga na mesa o que é que você tem. Se você só tem um segurança, você vai ter que dirigir, porque o segurança vai ter que estar livre para lhe proteger. É o nível 7. Se você tem 2 seguranças, o ideal é que você fique num local de resguardo, um dirija e o outro proteja. E assim vai evoluindo de acordo com o número que você tenha. Mas o que a gente... Que não é o caso. Que não é o caso, né? Mas o ideal é que o juiz, se ele puder, ele não dirige seu carro. E se for fazer isso, opte por um carro blindado e obtenha os devidos treinamentos para poder se evadir de uma situação de risco. E, assim, o profissional que faz segurança dignitário, quem faz segurança, ele tem que treinar periodicamente. Inclusive, uma manutenção das armas, como portar, todos os procedimentos ser exaustivamente treinado. Porque quando vem a ocorrência, você faz isso com a memória muscular. Você não vai fazer nada improvisado. Você vai fazer o que você treinou, né? E é possível observar alguns comportamentos discutíveis na segurança dos magistrados. Mas é uma coisa que, como vai se observando, a evolução vai dos equipamentos corrigindo. também, né? Você precisa estar muito atento, né? A evolução dos equipamentos. Por exemplo, não sei se o carro do senhor tem freio de mão. Tem de pé, é freio de pé. É freio de pé, né? Mas alguns carros são digitais, ou seja, não tem o controle para uma curva rápida de frente, por exemplo. Lá. Então, os carros modernos eles já não permitem essa movimentação. Então, o agente de segurança ele tem que estar adaptado. As novas armas, a quantidade de travas de segurança que tem e procedimentos de segurança que mudam. E você tem que treinar cada sempre. Caso é um caso, é muito peculiar a coisa. Muito peculiar. Tem que ser estudado aquele caso concreto para ver qual seria a segurança mais adequada para o magistrado. E inclusive desenvolver sempre que você muda de comarca ou segurança, mude de juiz, ele desenvolver o treinamento específico para o modus operandi daquele juiz, para o lugar que ele mora, para o tipo de veículo que ele vai usar, para todo o nuance, até para análise de risco. Uma coisa que o Flávio me ensinou, quando você vai parar um carro atrás do outro, você está com medo de quê? De morrer ou de ser sequestrado? Estou com medo de morrer. Afasta. Está com medo de ser sequestrado? Cola. Por quê? Se você para afastado, você tem condições de fugir, se você está com medo de morrer. Mas se está com medo de ser sequestrado, que alguém leve o seu carro, cola, porque ele já vai dificultar. Então, são nuances que vão mudando de acordo com o dignitário que você está protegendo, o tipo de veículo, as rotas que você vai escolher. Então, não tem como não treinar bastante. Uma coisa que fica clara também na matéria é uma declaração da magistrada que diz assim: o crime evoluiu, infelizmente, né, nas suas táticas, na sua logística, e a segurança do magistrado tem que evoluir na mesma proporção ou mais. Ou mais, a gente tem que dar um passo à frente sempre. Quais são hoje as medidas, além da licitação, que está sendo feita para... A licitação seria de equipamentos, e equipamentos. De monitoramento da inteligência artificial. Esse vai ser o segundo plano. O primeiro plano vai ser segurança do magistrado, tipo botão de pânico, portas giratórias dos foros, carro blindado à disposição do magistrado para sua locomoção, se necessário for. Já há um estudo para compra de carros blindados. Há uma licitação em cima disso, vai ser aberta a licitação para que se tenha essa estrutura. Inclusive, o presidente Timés, ele, em alguns casos aí, ele tem cedido o carro blindado do Tribunal de Justiça para o magistrado quando aquela questão emergencial, enquanto se faz um estudo, enquanto se analisa se há necessidade ou não. Ele tem disponibilizado realmente. Mas a gente vai ficar sempre nessa coisa aí de você... A gente está lidando com vidas. Amador. A gente está lidando com vida do magistrado, um representante do peso da lei do Estado. Aí você vai abrir um processo licitatório, toda a morosidade e o risco não para, não. Você não tem a suspensão do risco até que seja resolvido um problema burocrático, né? O meu ver é que o Estado, ele caleja a vida do juiz se proteger. Fica cada dia mais difícil, porque você vai estar sempre abrindo um processo daquilo. Porque quando você, um órgão como o judiciário, ele deveria ter uma liberdade orçamentária, quando o assunto for segurança, que
pular essas etapas aí. Exatamente. Porque Dispensa de é licitação. uma emergência. Né? Vamos lá. Nós, proporcionalmente, somos o Estado com mais juízes ameaçado. Emergencial. A característica emergencial não existe? Existe. Aí você vai aguardar um processo licitatório que vai durar aí, vamos lá, 90 dias mínimo. Estou sendo bem otimista para se resolver um problema desse. Aí, se o juiz morre nessa vacância das coisas acontecerem, eu sou completamente assustado com esses ditames, principalmente da 8666, desse processo que o Estado escolheu como o melhor, e eu vejo prejudicar. Né? A todo tempo. Alguns momentos, sim. Eu diria hoje, com bastante tranquilidade e clareza, que, respondendo até a sua pergunta, que a única segurança que nós temos no estado de Alagoas hoje são essas pontuais de policiais militares. Nós não temos uma outra segurança na instituição do seu prédio do foro, uma inteligência aonde faça um acompanhamento, às vezes, eventualmente, aquelas acompanhamento de escutas de alguns grupos criminosos que vêm para o tração juiz, eventualmente aparece o nome de um magistrado, mas não é porque estão fiscalizando, estão fazendo a inteligência em favor do magistrado, não. Por acidente, caiu ali, como aconteceu aí recentemente com o desembargador, aconteceu com alguns colegas, e diga-se que o tribunal dá todos os meios necessários para isso. Mas a gente está andando no prejuízo, como o Daniel falou atrás. aqui. Não adianta o juiz resolver daqui a 10 anos, resolver hoje. E o juiz é obrigado a comprar a própria arma. Faz sentido? Qual é o sentido que tem nisso se o juiz é o Estado? Todos, não tem nenhuma arma. Ninguém tem, não existe arma Aquela institucional. calção acabou, não existe. São Paulo, mais uma vez, eles têm cautelado lá. São Paulo faz o seguinte, São Paulo faz uma licitação e compra X armas. E os juízes que pretendem, porque tem juiz que não quer, tem juiz que diz que não quer estar armado. Aí ele pede a arma ao tribunal, e o tribunal. Aí você tira toda, qual é o nosso pensamento disso? É que você tira toda a responsabilidade do magistrado com a arma. Inclusive, ele só está obrigado ao exame prático. Porque a arma não é sua, a arma é do Tribunal de Justiça. Então, quem vai se responsabilizar é o presidente do tribunal. Porque o porte já é institucional. Exatamente. O porte já é garantido pela prerrogativa de cargo, está lá elencado no artigo 10º. No artigo 10º, né? Acho que é o artigo 10º da lei de armas, que o magistrado tem direito de portear. Então, essa burocracia, mais uma vez, empurra o Estado a ser vítima do crime, cada dia mais fácil. Acho que caminha para uma facilidade, porque o objetivo é bem maior que qualquer discussão sobre isso. Doutor Ney, e também nós tivemos aqui no Estado em que a violência, como não foi atingido o magistrado, foi atingido o familiar. E aí a gente precisa ter muito cuidado também para que essa inteligência seja muito mais ampla, esse cuidado com a segurança também seja muito mais amplo, verificando a vida, o dia a dia da família do magistrado. Porque se ele está fortalecido na segurança e ele não estender essa segurança à família, ele pode ser vitimado e certamente ele não gostaria desse resultado. Ele fica até acuado de certa forma, né? Através de sua família, os objetivos criminosos, eles vão ser bem mais fáceis do que contra o próprio magistrado. E às vezes é muito mais fácil você atingir a família porque você deixa o magistrado acuado também. E doloroso, e você deixa ele acuado. Já imaginou uma situação dessa? Como é que ele vai julgar de novo? Qual é a isenção? É isso que a população precisa entender, todos os órgãos que estão envolvidos, que um juiz amedrontado, ele é um perigo para a sociedade. Para a sociedade, exato. Nós temos o caso aqui em Alagoas do doutor Manuel Prachedes, filho do Otávio Prachedes, ameaçado pelo PCC. Foi o caso que eu falei, que foi justamente o desembargador Otávio Prachedes, quando estava na presidência do Tribunal de Justiça, coincidentemente, não foi que estavam fazendo investigação para a segurança dele, mas numa dessas de algum grupo criminoso, foi descoberto uma organização que estava pronta para sequestrar o filho dele e até a filha também, o próprio desembargador. Então, hoje ele é um dos que está sob segurança, foi um acaso. Foi um acaso, que poderia não ter sido descoberto. Mas também, naquele caso especificamente, eu tive a oportunidade de atender o doutor Manuel para fazer teste de tiro lá, e eu percebi uma movimentação muito positiva de todas as forças, de Polícia Militar e Polícia Federal também. Não.
Polícia o apoio Federal, é total. Quando Polícia Federal, surge o problema, o apoio é total. Mas, normalmente, esse apoio sempre vem depois. Sempre trocando Sempre fechadura, né? Sempre depois. Sempre primeiro, só ameaça. Ela tem que ser, né, o que eu defendo muito com os fóruns e com a segurança jurídica, ela tem que ser preventiva, ela tem que ser antes. Lógico. Eu não tenho que ser agredido para poder me proteger. Eu tenho que ter a garantia, pelo menos psicológica, de que não vou ser agredido. Eu tenho que ter aquela garantia do Estado que eu vou exercer minha função com tranquilidade, que eu posso decidir com minha consciência e a justiça dentro da lei, porque a partir daí você passa a ser um marionete da sociedade. Nesse episódio em tela mesmo, eu fiquei muito feliz com a interação de Tribunal de Justiça, Polícia Federal e Polícia Militar. Mas sempre tem tido, a gente tem que deixar isso bem que claro, também, tem que deixar bem claro que os órgãos constituídos, eles quando há uma necessidade, quando há uma convocação, há uma irmandade. Todos se unem, todos... Existem, às vezes, aquelas críticas individuais de um de outro. Alguém ficou com raiva porque saiu uma decisão que prendeu o militar, ou alguém que soltou alguém que o militar... E tem aquelas questões pontuais. Mas quando você leva um caso concreto, eu tenho visto a união de todas as polícias, do Poder Judiciário, do Ministério Público, todos os órgãos constituídos, da Defensoria Pública. Então, eu não vi em nenhum momento até agora de não haver essa união quando precisa. Só que essa união ela tem que vir antes. Ela está sempre vindo depois, ela sempre vem para apagar o prejuízo. Doutor Ney, para trabalhar na 17ª Vara Criminal da capital, existe algum preparo, alguma conscientização do juiz que vai enfrentar essa realidade em que está posto, né, pelo que a gente tem visto aí nos anos? Entrar na 17ª Vara, me parece que é abdicar da tranquilidade. Isso é um fato? É um fato. A 17ª Vara, quando ela surgiu, foi pioneira no Brasil e hoje, exemplo, está sendo replicada em vários outros estados. Se eu não me engano, está entrando agora em vigor no Ceará, vai no Mato Grosso também. Então, ela é um exemplo de vara no Brasil. Ela foi criada com aquela ideia de que o presidente do tribunal, através dos seus pares, ele escolheria os juízes com esse perfil que tivesse adequado para a vara, ou seja, eles seriam indicados. Isso, não tenho dúvida e concordo até, que afronta a Constituição Federal do juiz natural. Você não pode escolher juiz para julgar a causa que vem para o juiz que já foi designada anteriormente. E a OAB, com toda razão, entrou com ação de inconstitucionalidade nesse aspecto, entre outros. Os outros ainda estão em julgamento, então, coincidentemente está em julgamento até hoje, que está naquele virtual e está em julgamento ainda, eu acho que deve estar terminando essa semana. Outros tópicos. Mas o tópico principal foi justamente esse, que você tocou agora. O magistrado da 17ª, ele pode sofrer alguma restrição, ou seja, eu posso limitar o perfil do magistrado da 17ª? Não posso. Porque a Constituição, a carreira do magistrado, ela é uma carreira que tem as suas promoções, remoções e as admissões iniciais. Então, eu não posso pegar a 17ª Vara e exigir que só entre lá o magistrado que tiver um curso de tiro, que tenha sido delegado. Eu não posso fazer isso. Mas então ela é aberta a todos, aqueles que quiserem. Nós temos dois problemas aí, um é solução e o outro é problema. A gente percebe ao longo da história da 17ª Vara, que os magistrados que a procuram são magistrados que sempre estão atuantes nessa área. São magistrados que realmente têm uma história, têm um histórico naquela área, como o próprio Geraldo Amorim, que já foi delegado também, como a Lorena, que gosta dessa área, o Maurício Breira, entre outros, entre tantos outros que passaram por ali, todos com uma história e uma bagagem muito boa. Então, esse é o ponto bom. O magistrado, doutor Sandro, atualmente, a advogacente atual. Então, o magistrado que concorre a essa vaga, ele não está concorrendo apenas para vir para Maceió. Ele não está concorrendo apenas para ser titular em Maceió. Ele tem o perfil da vara, tanto é que, às vezes, ela abre a vaga e ninguém quer ir, fica lá. Mas acontece no Brasil inteiro, isso é um fenômeno, tem os juízes carreiristas, que ele não quer saber, ele vai para a vara que abrir, e é um direito que ele tem. Então, eu não tenho perfil nenhum para a 17ª Vara, eu estou ligado à vara civil, eu só gosto, vamos dizer, de juizado especial, mas abriu a vaga e a oportunidade minha que eu tenho para vir para Maceió. Se eu não vier agora, eu só venho daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, ou vou para Piraca ou para Penedo, que são também com marcos de terceira. Aí tem esse risco de um magistrado
que não tem aquele perfil adequado. E o tribunal não tem como controlar isso. Mas, felizmente, os colegas que têm procurado essas varas específicas, eles têm dado uma excelente contribuição ao Estado de Alagoas. O tribunal cogita ter uma instalação específica para a 17ª Vara? Nós estamos também naquele velho, eu vi agora por causa da licitação, como ele disse, tudo bate nessa licitação. Nós temos um projeto que já era do desembargador Otávio Praxedes, acredito que o desembargador Timés vai dar prosseguir, que vai ser a construção do novo Fórum Civil da capital, que ele seria ali ao lado do nosso fórum, aquela parte que tem ali estacionamento, aquilo ali, se eu não me engano, já está desapropriado, tudo aquilo. E o fórum atual, ele seria o Fórum Criminal. De Maceió. Então, tem projetos próprios, não só para a 17ª Vara, mas para todas as outras varas necessárias, Tribunal do Júri e todas as outras mais, onde a gente teria ali vara criminal e vara civil, um próximo ao outro. Agora, nós temos uma série de barreiras de concretização do ato e das licitações, das liberdades que tem. A gente sabe que o poder público é amarrado em muita coisa e não pode atuar tão tranquilo quanto a propriedade privada. Nós temos um histórico também de fórum violado por marginais em busca de arma e droga. Por que o judiciário não tem um trâmite mais célere para se livrar desses problemas? Você tem um número enorme de armas apreendidas do lado do fórum e aquilo ali, toda essa insegurança é transmitida para a própria funcionalidade do fórum, né? Você imagine um ataque a um depósito de armas, como será? Isso é questão de logística. Esse problema já foi muito... ele é muito discutido e muito atual. E hoje nenhum juiz de interior mantém as armas no fórum. Toda arma, imediatamente ela é recolhida, ela é passada para o competente, para os depósitos que você está se referindo competente. Agora, nós sabemos que nós temos alguns entraves processuais e jurídicos nela. Determinada arma, às vezes, ela precisa ser apresentada no tribunal do júri, ela precisa ir para uma perícia técnica, ela precisa de uma série de análise. Mas o Tribunal de Justiça e os colegas juízes da área criminal estão de uma forma até célere nisso. Assim que eles podem, estão passando todas as armas para o Exército, como tem feito isso constantemente. Acho que vocês devem ter acompanhado isso na imprensa. O desembargador Trimés, se eu não me engano, ele já esteve lá 1 ou 2 vezes entregando um lote de armas, que eu até acho, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho até, por que destruir essas armas? E por que essas armas não são catalogadas e entregues às forças públicas, entregues para entrar no arsenal, muitas vezes destruídas, armas boas, armas que o Estado não tem capacidade de adquirir nem de comprar. Por analogia, a lei de tráfico, ela disse que qualquer bem apreendido por tráfico, ela pode ser usada para o Estado, carro, né? Por que também não fazer em relação às armas? Catalogava ela. Transitou julgado, houve uso de arma, essa arma... Eu acho que até cautelamente antes, fazia o registro dela e pronto, via com quem estava. Para o uso do juiz, para o uso do servidor, também os oficiais de justiça também, que são uma categoria que se expõe muito ao risco. É o braço longo do juiz, né? É ele que vai dar o recado. É ele que vai levar a cartinha, né? Ele tem uma cartinha aqui. É ele que dá a notícia. Não é que também, que o oficial de justiça também é obrigado a comprar sua própria arma. Então, e a gente tem lá dentro do fórum um depósito gigantesco de armas que estão lá esquecidas, não recebem a sua devida manutenção, são praticamente condenadas ao desuso, ou vai ser passado o rolo compressor no Exército, né? Ou ela vai ser condenada a enferrujar e ficar inutilizada dentro do depósito do fórum. Isso está sendo analisado, está sendo estudado. É um ativo. São esses entraves, tem todinho. Mas pior era se você voltar a 5, 6 anos, porque você ia no Comarco do Interior, na minha mesmo. Fui titular de Portugal, fui titular de Igaci, às vezes a gente tinha 20, 30 armas lá. E ficava naquelas... Ficava no armário. Naqueles armários metálicos. Que não aguentava um sopro. Com o sopro você abria. Estava lá. E houve, na época, nunca aconteceu isso comigo, mas teve colegas que teve fórum arrombado e assaltado para isso aí. Mas hoje não tem mais esse caso. Nenhuma arma, é bom até a gente deixar bem claro, né? Para ninguém pensar que os fóruns estão com arma. Nenhum fórum hoje tem arma de fogo. As armas estão sendo... num depósito próprio, num local próprio, com segurança adequada, justamente para evitar qualquer risco dessa natureza. Num ambiente ideal, né, no plano das ideias, eu acho que a criminalística ela devia funcionar
em um prédio anexo ao fórum, porque Verdade. esse trânsito é tudo tão complicado. E qual é a arma que vai para a perícia? Aquela que está sob o ambiente forense. Né? Ela está ligada de alguma maneira a crime. Então, aí você vai e leva essa arma para o centro da cidade, e depois tem um outro trampo para ela voltar. Volta para a delegacia. Volta para a delegacia, da delegacia vai para lá de novo, para uma nova diligência que o juiz ou o delegado solicitou. Então, para mim, não faz sentido nenhum não ser uma ação, no mínimo, o laboratório de balística, ele deveria funcionar num prédio apenso ao fórum. Tirar essa burocracia toda, né? Uma forma mais fácil de se resolver todo Porque esse problema. essa característica fragmentadora que o Estado tomou de uns anos para cá, né? Tudo, cada uma coisa, e o espírito de união, essa Super especialização. A sinergia que é a palavra de ordem de um Estado que se mova bem, ela tem sido fragmentada e tem nos atrapalhado. verdade. Ok, o assunto é muito interessante. Não, já acabou nosso tempo de novo. Aqui. Já recebi o aviso do diretor Josiel, do Max. Nosso tempo está então, acho muito estourado. mais Já importante. nos concederam mais alguns minutos. Mas temos um minuto aí final para as considerações finais dos senhores. Acho que mais importante do que um laboratório de balística lá era ter mais meia horinha aqui para a gente conversar, porque toda vez, quando o papo começa a ficar bem interessante, o pessoal logo corta a gente aqui. O assunto é um assunto de interesse de todos, né? Porque se você tem uma magistratura insegura, vai refletir na minha casa, na casa do cidadão, isso a gente não tenha dúvida. E esse trabalho que você está fazendo, Flávio, com a sua equipe, é necessário. Nós precisamos justamente de divulgação. Nós precisamos que os nossos problemas sejam expostos para que não se tenha aquela ideia, às vezes, de que o magistrado está acima de tudo e de todos, né? É aquela brincadeira que muita gente faz, que gostaria de ter o poder que o povo pensa que tem e gostaria de ter o dinheiro que todos pensam que tem também, né? E isso a gente sabe que não é realidade. A gente sabe que a magistratura, o magistrado é um ser humano, como todas as outras funções, que tem dor de cabeça, tem infecção intestinal, sofre todos os males de uma sociedade. Tem família, sofre do mesmo jeito. E vive dentro da sua limitação de subsídios, né, tem uma restrição na sua vida social, que não pode praticar nenhuma outra atividade que não seja a atividade do magistério, é a única atividade permitida ao magistrado, e isso realmente limita ele. E na hora que você começa a expor uma carreira dessa de Estado, você está tirando os bons valores dos concursos. Esse é um fenômeno que a gente tem percebido, que foram 2 fenômenos que a gente fez agora, vou dizer rapidinho por causa do seu tempo. São 2 fenômenos rápidos que foi feito por uma pesquisa da MB, que é um livro, eu posso mandar até para você. Quem somos, o que queremos e para onde vamos. É um livro que foi feito com a USP, se eu não me engano. Ela pegou, primeiro, as mulheres diminuíram na última década. Elas iam crescendo, juízas, magistradas. Na última década caiu. Qual o motivo? Violência. Medo de enfrentar a violência. Medo de ter sua família, porque tem outras atribuições. Perder a qualidade de vida. Perder a qualidade de vida, então procura a remuneratória, procura outras atividades. E a segunda foi essa exposição que a magistratura tem tido diante da midiática, muitas vezes, de que tudo que o magistrado faz, por exemplo, eu digo muito isso, se um neto meu, não tenho nem neto, mas vamos dizer que um neto meu atropelar alguém ali na rua, não sai que fulano de tal atropelou fulano. Assim, neto do juiz tal de tal fez atropelo. Mas qual é a relação? Aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, um colega que teve uma namorada há 5 ou 6 anos, ele era solteiro, aí se separou dela, e ela atropelou no ponto de ônibus 4 ou 5. A manchete foi assim, namorada do juiz atropelou 5 pessoas em cima da calçada. Nem com ele estava mais. Então a sociedade tem que ter essa responsabilidade de fazer o divisor. Quem está errado tem que responder pelos seus erros, não só a magistratura, qualquer outro, porque a violência hoje está afetando a nossa qualidade de vida. Verdade. Doutor Ney, muito obrigado. Doutor Daniel, muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando. Lembrando que esse programa será exibido no YouTube, no canal da TV Mar, canal 25, e também em horários alternativos aqui no canal 25 da TV Mar. Até a próxima sexta.